Vamos falar desse assunto. Eduardo Costa é um cara polêmico, se envolveu em algumas conversas e assuntos políticos qual não deram grandes resultados para eles, mas sim muitos negativos. Thiago Santos e você agora ao vivo com você, tá? Já deixa seu like, comente, compartilhe e vamos agora falar dele. Gente, Eduardo Costa, para quem não sabe, algumas pessoas assim que acompanham a carreira dele, fãs, devem saber, mas você que está me ouvindo aqui, se não está sabendo, eu vou te contar uma história terrível que aconteceu com ele, numa tragédia de um acidente de avião, tá? Isso aconteceu há mais ou menos uns 10 anos ou 12 anos atrás, mais ou menos, e isso mudou a história de Eduardo Costa nesse acidente, gente. Muitas pessoas questionam que ele faz muitas interferências cirúrgicas no rosto, no corpo, mas as pessoas não sabem que não é somente preocupação com a estética, não é somente, tá? Então já fique conosco, já deixa seu like, comente, compartilhe. Thiago Santos e você ao vivo, e vamos falar desse assunto agora no canal Verdades Secretas, tá? Eduardo Costa, presta atenção. Eduardo Costa, gente, ele estava viajando para fazer um show. O seu avião caiu, literalmente caiu. E nesse acidente, gente, ele teve vários hematomas. E nesse hematoma que ele teve, gente, o rosto dele ficou, na época, totalmente destruído e deformado, com várias fraturas. E essa deformação, obviamente, a preocupação até então, na época, era com a sua integridade, era com a saúde. Não era, uma preocupação só assim, com a estética. Mas quando ele foi se recuperando desse acidente, no seu organismo, se recuperando com as suas quebraduras, e foi sarando, o rosto ficou deformado por várias fraturas que foram feitas ali naquele acidente. E o que aconteceu? Obviamente, teve que procurar atos cirúrgicos, plástica. Por isso que ele tem vários históricos de plástica no rosto, exatamente para a correção desse acidente. E esse acidente, gente, quase custou a vida dele. E ele afirma que ele quase perdeu a vida nesse acidente. Às vezes a gente vê as pessoas, ou algumas delas, galgar sucesso na vida. A gente vê as pessoas crescendo, está no pedestal, no caso ele no pedestal da música sertaneja, no topo, no cume, vamos dizer assim, fazendo sucesso. Mas nós não sabemos quanto que foi a luta desse sujeito, Um cara que veio de uma família muito pobre, muito escassa, tá? Inclusive ele disse que vivia, ele usa esses termos, se você ver a história dele, ele diz que nasceu e viveu em puteiro, Pra você ter uma noção como é que era uma vida muito dura. E ele fala também que isso serviu de lição para transformar ele em um homem forte que ele é. Tá. Eu não questiono isso, obviamente, porque quanto mais a gente passa pelo deserto, mais a gente amadurece, gente? Mais a gente fica mais maduro e forte, ganha resistência para a luta da vida, E eu acho que quem está me ouvindo e passa por certas dificuldades entende do que eu estou falando. Eduardo Costa, gente, é um cara completo a nível musical. Vamos falar agora a nível musical, tá? Nós temos neste mundo hoje músicas de dar nojo. Você me desculpe, cada um tem um gosto musical. Uma coisa é ter gosto musical, outra coisa é não ter gosto. É simples assim. Outra coisa é fazer com que qualquer porcaria se torne sucesso. Na verdade, às vezes o cara estuda aí 8 anos de piano, vou dar um exemplo, 8 anos ou 9, 10 anos de violão clássico, estuda, dedica, fica com conservatório, é um trabalho danado, uma dedicação danada. E simplesmente um cara com 5, 6 batidas ali, com 3, 4 rimas e palavras faladas e não cantadas, simplesmente conseguem aí galgar um sucesso extraordinário, fora do comum,
acaba desqualificando todo o esforço de um grande profissional da música. É claro, nós devemos respeitar as diferenças. Cada um tem um gosto, eu não posso obrigar a ninguém a valorizar aquilo que tem valor. Cada um pensa o que quer. Estou aqui dando a minha opinião e eu sei que muitos, a maioria, vai concordar comigo. Não é verdade? Estamos vivendo isso nos dias de hoje. E Eduardo Costa é um cara do música sertaneja. Inclusive, ele é um dos caras que ainda consegue conservar e preservar as batidas de violão. Inclusive, ele utiliza muitas vezes sentado numa cadeira no show o violão para cantar, para que isso venha a remeter-se a um sertanejo um pouquinho mais raiz, que tem se perdido há muito tempo, né? Tem se perdido há muito tempo. Isso é inegável, tá? Thiago Santos, quero falar com você sobre esse cantor polêmico, uma história maravilhosa, participou de vários shows e cantores famosos, até chegar aonde chegou, tá? Aí as pessoas questionam, o que você acha, é Gustavo Lima ou Eduardo Costa? Cara, olhando empresarialmente, tá? A nível de empresário, de administração, não que o Eduardo Costa não fosse capaz disso, mas o Gustavo Lima, ele se superou nesse viés do empreendedorismo, de ser empresário, de cuidar da sua própria carreira e fazer ela bombar. Ele é um cara que eu não posso deixar de tirar o chapéu para ele. Isso aí seria muita ignorância da minha parte. Mas agora vamos olhar para o lado musical. Entre Gustavo Lima e Eduardo Costa, eu vou te ser sincero, 1000 vezes o Eduardo Costa. Com todas as polêmicas, críticas, todos, sabe, os problemas que esse cara traz aí na sua carreira, de entrar em conversas e polêmicas que não devia, que ele não acaba estragando um pouco a imagem, mas presta atenção, o cara é completo, musicalmente ele é completo, compõe, canta, sabe fazer a segunda, inclusive ele deu um show uma vez mostrando como é que se faz a segunda voz no Faustão ao vivo, deu uma puta de uma audiência, deu até, como fala, viralizou esse vídeo qual ele estava ensinando a fazer a segunda voz, e também, esse barulho aqui tá atrapalhando, mas vamos lá. Ele também é musicista, ele não toca só violão, ele toca ao vivo, ele canta ao vivo. O cara é um cara completo. Compõe, parece que compõe, vou até averiguar isso, mas parece que ele compõe também. Faz dupla, canta individualmente, toca bateria, toca contrabaixo, toca bandolim, toca violão, toca sanfona. O cara, olha, ele fez arranjos na época de pandemia que a gente teve que ficar, a população inteira em casa, inclusive os profissionais da música perderam por muito tempo a oportunidade de fazer seus shows. O cara fez um estúdio em casa, montou músicas, compôs músicas, fez gravações direto dentro do estúdio da sua casa, onde ele mesmo tocava vários instrumentos, e nesses mesmos instrumentos que ele tocava, ele juntava, fazia uma junção. E olha, que mega apresentação que foi nessa pandemia, Eduardo Costa como artista. Então, é um profissional completo, diferente da juventude de hoje, da moda sertaneja que vem nessa juventude, que querendo ou não vamos ser hipócritas, né, gente? O sistema raiz pro sertanejo, o que é? O sertanejo é aquele do sertão, se arremete ao sertão, aquele cara que vem da roça, que tem sua fazenda, seu sítio. Cara, é aquele negócio. Aí a pergunta é, será que um sertanejo, pode até que seja que aconteça, mas vamos olhar pela maioria, vamos olhar pelo cenário. Um sertanejo, um fazendeiro, um sitiante, um cara de roça, um cara matuto, um cara, né, da labuta ali, no meio da terra, da plantação, onde vai escutar aquela música que põe no fone no ouvido, aí eu ponho um radinho para tocar, vai escutar Luan Santana, vai escutar o Gustavo Lima ou vai escutar o Eduardo Costa? Vou responder, Eduardo Costa. Isso é óbvio. Aquela música ainda que preserva um violão, sabe, aquele violão tinindo, sabe? Aquele violão de raiz, um sertanejo raiz, tá? Posso citar um monte de outros sertanejos, mas querendo ou não, estamos falando do Eduardo Costa, então vamos detalhar tudo que nós presenciamos da sua carreira. Então, muito obrigado pela sua audiência, deixe seu like, se você concorda comigo, beleza, se você não concorda, deixe seu comentário aqui abaixo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, porque é muito importante para a relevância. Falamos de Eduardo Costa e iremos falar de outros artistas também. E já voltamos com mais notícias bombásticas aqui no canal Verdades Secretas para você. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Até já.